Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Seja muito bem-vindo a este novo episódio. Hoje, dia 17, e vamos ler Gênesis 33, 34, Jó 23, 24 e Provérbios 3, 13 a 18. O texto é da tradução oficial da CNBB. E nesta jornada, nós vamos ler a Sagrada Escritura do Gênesis ao Apocalipse, entendendo como cada um de nós está inserido no grande plano da redenção. A leitura dos textos é por conta do nosso amigo Ricardo Bip. Ouçamos. Jacó se reconcilia com Esaú. Gênesis 33. Jacó ergueu os olhos e viu Esaú chegando com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas escravas. Pôs na dianteira as duas escravas com seus filhos, depois Lia com seus filhos e, por último, Raquel com José. Ele mesmo passou à frente deles e prostrou-se 7 vezes em terra antes de aproximar-se de seu irmão. Esaú correu ao seu encontro, abraçou, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E puseram-se a chorar. Depois, erguendo os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são esses aí contigo?" Jacó respondeu: "São os filhos com que Deus agraciou teu servo." Aproximaram-se as escravas com seus filhos e se prostraram. Aproximou-se também Lia com seus filhos e se prostraram. Depois aproximaram-se José e Raquel e se prostraram. Esaú lhe perguntou: "Que pretendes com toda essa caravana que encontrei pelo caminho?" Ele disse: "Encontrar graça aos olhos de meu senhor." Esaú respondeu: "Eu tenho bastante, meu irmão. Fica com o que é teu." "Oh, não," respondeu Jacó. "Se encontrei graça a teus olhos, então aceita de minha mão o meu presente, pois vim à tua presença, como se vem à presença de Deus, e tu me recebeste com agrado. Aceita a bênção que foi mandada a ti, pois Deus me demonstrou sua graça, e eu tenho de tudo." E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse então: "Vamos andando e eu te acompanharei." Mas Jacó lhe respondeu: "O meu senhor sabe muito bem que as crianças são franzinas e que tenho comigo ovelhas e vacas com crias. Forçando a marcha, num dia todos os rebanhos morreriam. Passe meu senhor na frente de seu servo, e eu seguirei lentamente ao passo dos rebanhos que vão na frente e ao passo das crianças até alcançar meu senhor em Seir." Esaú disse: "Permite que deixe contigo uma parte da gente que está comigo." Mas Jacó respondeu: "E para quê? Basta que eu encontre graça aos olhos de meu senhor." Assim, Esaú voltou a Seir por seu caminho naquele mesmo dia. Jacó, por outro lado, partiu para Sucote e ali fez para si uma casa e abrigos para o rebanho. Por isso chamou-se aquele lugar Sucote, isto é, tendas. Jacó em Siquém. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em frente da cidade. Por 100 moedas de prata, comprou dos filhos de Emor, pai de Siquém, uma parte do campo onde havia armado as tendas, e ali ergueu um altar e o chamou El, Deus de Israel. Anos depois de Jacó roubar a bênção de Esaú, eles se reencontram e Jacó dá um presente a seu irmão como um ato de restauração. Aqui vemos reconciliação, perdão e misericórdia. É uma graça para a família. Todavia, veremos no capítulo seguinte uma tragédia: a violação de Dina por Siquém. Ora, e a vida não é assim mesmo? Um dia é só bênçãos e o outro é cheio de sofrimentos. Como respondemos? Vejamos como a família de Jacó lida com essa provação. Gênesis 34.
Certo dia, Dina, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para visitar as moças daquela terra. Siquém, filho de Emor, o heveu, chefe da terra, viu-a, agarrou-a, deitou-se com ela e violentou-a. Depois sentiu-se apaixonado por Dina, a filha de Jacó, e enamorado como estava, falou-lhe ao coração. Siquém disse então a seu pai Emor: consegue-me essa jovem por mulher. Jacó soube que Siquém tinha desonrado sua filha Dina, mas como seus filhos estavam no campo com o rebanho, calou-se até a volta deles. Emor, pai de Siquém, veio falar com Jacó. Ao voltarem do campo, os filhos de Jacó ouviram a notícia e se encheram de indignação e de furor, pois Siquém havia cometido uma infâmia em Israel por ter se deitado com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Emor lhes falou dizendo: meu filho Siquém está apaixonado por vossa filha. Peço-vos que a deis a ele por mulher. Tornai-vos nossos parentes, dai vossas filhas a nós e tomai as nossas para vós. Habitareis conosco, a terra está à vossa disposição. Habitai-a, circulai por ela, adquiri propriedades nela. Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: que eu encontre graça aos vossos olhos, e o que me pedirdes eu vos darei. Podeis aumentar-me bastante o valor do dote e dos presentes, e eu darei o que me pedirdes. Dai-me somente a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, por causa do estupro de Dina, sua irmã, deram a Siquém e a seu pai Emor uma resposta enganosa. Disseram: não podemos fazer isto. Dar nossa irmã a um incircunciso seria uma afronta para nós. Daremos nosso consentimento só com a condição de que vos torneis como nós, circuncidando-se todos os vossos varões. Então, sim, poderemos dar nossas filhas a vós e tomar as vossas para nós, habitar conosco e formar um só povo. Porém, se não consentirdes em vos circuncidar, levaremos a moça e iremos embora. Estas palavras agradaram a Emor e a Siquém, filho de Emor. O jovem não tardou em agir de acordo, pois estava enamorado da filha de Jacó. Ele era também o mais respeitado de toda a casa de seu pai. Emor e Siquém foram até a porta de sua cidade e falaram aos homens da cidade: essa gente está em paz conosco, que se estabeleçam em nosso território e circulem livremente. A terra oferece bastante espaço para eles. Tomaremos as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas. Mas estes homens só consentem em habitar conosco e formar um só povo se todos os vossos varões circuncidarem, assim como eles são circuncidados. Porventura não serão nossos o seu gado, seus bens e todos os seus animais? Basta que lhe demos nosso consentimento para habitarem conosco. Todos os que tinham saído até a porta da cidade deram ouvido a Emor e Siquém e foram circuncidados todos os varões da cidade. Ao terceiro dia, porém, enquanto os homens estavam com dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, de espada em punho, entraram sem resistência na cidade e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada Emor e seu filho Siquém. Tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Então os filhos de Jacó lançaram-se sobre os cadáveres e saquearam a cidade por causa da desonra infligida à sua irmã. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo o que havia na cidade e nos campos. Levaram como presa todas as suas riquezas, todas as crianças e mulheres, e pilharam tudo o que havia nas casas. Jacó disse então a Simeão e Levi: pusestes-me em apuros, tornando-me odioso entre os cananeus e os ferezeus que habitam esta terra. Eu tenho poucos homens, e eles se unirão contra mim para me atacar. Destruirão a mim e a minha casa. Mas eles responderam: acaso nossa irmã deve ser tratada como uma prostituta? Esse relato é bastante chocante e envolve questões familiares e sociais. Diante do ataque brutal à irmã, os demais filhos de Jacó planejam uma vingança. Veremos muito isso no Antigo Testamento. Trata-se de uma reação à indignação que também pode tomar conta de nosso coração.
Quando encontramos contrariedades, sentimos raiva e necessidade de justiça e pedimos ao Senhor que faça algo a respeito. Em Cristo, a justiça de Deus será revelada na cruz, de modo que o amor é a vingança divina que cobre uma multidão de pecados. Para Jó, essa é uma questão gravíssima. Ouçamos a sua história. Resposta de Jó. Deus parece ausente, mas está presente. Jó 23. Replicando, porém, Jó falou: também hoje minha queixa é amarga, e a mão de Deus torna pesado o meu gemido. Quem me dera eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse aproximar-me de seu trono, exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de acusações, para saber com que palavras me responderia e entender o que ele teria a me dizer. Acaso discutiria comigo com prepotência? Não, ele só teria de me escutar. Então um justo debateria com ele, eu escaparia para sempre do meu juiz. Se eu vou para o oriente, ele não aparece. Se para o ocidente, não o percebo. Se continuo para a esquerda, não o alcanço. Se me volto à direita, não o vejo. Ele, porém, conhece o meu caminho, e se me puser à prova, sairei como o ouro. Meus pés seguiram suas pegadas, guardei o seu caminho, e dele não me desviei. Dos mandamentos de seus lábios nunca me afastei, e no meu íntimo guardei as palavras da sua boca, pois ele é único. Quem poderá repeli-lo? O que for de seu desejo, ele fará. Quando tiver cumprido a mim sua decisão, muitas outras coisas semelhantes estarão a seu dispor. Por isso, me perturbo por comparecer perante sua face, e olhando para ele, sou agitado pelo temor. O próprio Deus enfraqueceu meu coração, o poderoso me aterrorizou, pois não desfaleci por causa das trevas que ameaçam, nem porque a escuridão tenha encoberto meu rosto. Deus admite a injustiça? Jó, capítulo 24. Uma vez que os tempos não estão escondidos ao poderoso, por que seus íntimos não conhecem os seus dias? Alguns deslocam os marcos dos limites, roubam os rebanhos e os levam a pastar. Apropriam-se do jumento dos órfãos e penhoram boi que pertence à viúva. Dificultam a vida dos pobres, enquanto os humildes da terra são obrigados a se esconder. Outros, como asnos selvagens no deserto, saem para o seu trabalho. Madrugam em busca da presa, na terra árida a cata do pão para os filhos. Ceifam o campo, mas não para si, e vindimam a vinha do pecador. Passam a noite nus, sem terem o que vestir, e não dispõem de coberta para o frio. Encharcados com a chuva das montanhas e sem abrigo, penetram nas fendas dos rochedos. Aqueles arrancam o órfão do peito materno e penhoram as coisas do pobre, e estes passam a andar nus, sem roupa, enquanto famintos carregam as espigas. No terreno dos donos espremem o azeite, mas depois de calcar os lagares, eles mesmos passam sede. Súplica inútil dos ímpios. Desde as cidades os moribundos gemem, a alma dos feridos clama, mas Deus não dá ouvido à sua oração. Eles foram rebeldes à luz, ignoraram os seus caminhos e não permaneceram nas suas veredas. De madrugada levanta-se o assassino, mata o indigente e o pobre, e à noite atua como ladrão. O olho do adúltero observa a escuridão, diz: ninguém me vê, e cobre o rosto, invade nas trevas as casas, pois de dia se escondem e não conhecem a luz. Se de repente aparecer a aurora, pensam que é a sombra da morte, pois estão habituados aos seus terrores. Ele flutua na superfície das águas, é maldita a sua sorte na terra, e não há quem se dirija às suas vinhas. Como a seca e o calor desfazem as águas da neve, assim o mundo dos mortos engole os que pecaram. Que o seio de sua mãe se esqueça dele e os vermes se tornem sua guloseima. Não esteja mais na memória, mas se quebre como galho seco e iniquidade. Ele procedeu mal para com a estéril, que não deu à luz, e deixou de fazer o bem à viúva.
com a sua força destroçou os valentes, mas, embora estando em pé, ele mesmo não confia na sua vida. Deus lhe deu um lugar aparentemente seguro, no qual se apoia, mas os olhos divinos observam como se porta. Foram exaltados um pouco, mas não aguentarão. Como todos, serão humilhados e arrebatados, triturados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem poderá acusar-me de ter mentido e reduzirá a nada as minhas palavras? Jó ressalta que a vida não é tão simples quanto gostaríamos. Às vezes, pessoas boas morrem, enquanto pessoas más parecem ser recompensadas. Jó luta com o Senhor sobre isso e tenta dar sentido a esses acontecimentos. Do mesmo modo, a vida de oração para nós é fundamental para termos luzes sobre aquelas regiões de nossas vidas que estão obscuras e difíceis de compreender. Rezemos com os provérbios. Provérbios 3, 13 a 18. Pérola preciosa, árvore de vida. Feliz aquele que encontrou a sabedoria e que alcançou grande prudência. Ganhá-la vale mais do que negociar a prata e seu fruto, mais que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que todas as pedrarias, e tudo o que aprecias não se compara com ela. Em sua mão direita, longos anos. Em sua mão esquerda, riquezas e glória. Os seus caminhos são belos e todas as suas veredas são de paz. É árvore da vida para os que a abraçam e é feliz aquele que a conserva. No próximo episódio, vamos ler Gênesis 35, 36, Jó 25, 26 e Provérbios 3, 19 a 24. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.